Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver que o capacitor se carrega, todo mundo está careca de saber. Mas que o indutor também se carrega, isso a maioria dos técnicos aprende, mas esquece logo em seguida. E não usa na prática. Mas esse conceito é fundamental para entender os modernos circuitos das fontes chaveadas, inversores e muito mais. Por isso é sobre esse assunto que eu vou falar nesse tutorial, sobre o tempo de carga do indutor. Sim, todo mundo sabe que se ligar um capacitor em corrente contínua, ele se carrega. Se tiver uma resistência em série, todo mundo sabe que ele se carrega de forma exponencial. O capacitor se carrega com tensão. No final do tempo de carga, vai estar com a máxima tensão possível, isso é VCC. Pois a mesma coisa acontece com o indutor. Quando o indutor é ligado a uma fonte de tensão em corrente contínua, com uma resistência em série, ele se carrega também, e de forma exponencial, da mesma forma que o capacitor. Bem, quase. O indutor se carrega com corrente. Essa é a grande diferença e que todo mundo estuda, mas pouca gente presta atenção. No final da carga, a corrente no indutor vai ser a máxima possível, aquela corrente limitada pela resistência. A carga do capacitor é muito fácil de visualizar e todo mundo já carregou um capacitor. Ao final do tempo de carga, o capacitor fica guardando a tensão que foi carregado. O capacitor armazena energia elétrica na forma de tensão que poderá ser usada mais tarde. O capacitor é uma espécie de garrafa da eletricidade. Dentro dela você pode armazenar a energia elétrica na forma de tensão. No final do tempo de carga, você tem um garrafão de tensão, prontinho para ser usado a qualquer momento. Um garrafão de vinho tensão. No indutor é a mesma coisa. O indutor é uma espécie de garrafa da eletricidade. Dentro dela você pode armazenar a energia elétrica na forma de corrente. Essa é a diferença do indutor para o capacitor. No final do tempo de carga, você tem um garrafão de corrente prontinho para ser usado a qualquer momento. Um garrafão de um vinho diferente, o vinho corrente. E aí está a dificuldade em visualizar esse fenômeno. Ao desligar o circuito, o indutor tenta manter a corrente circulando dentro dele. Para a corrente circular, ela precisa de um caminho fechado. E sempre vai ter uma resistência nesse caminho que vai consumir a energia armazenada. É como se o garrafão de vinho corrente estivesse furado. Então, na prática, você tem que consumir o seu vinho corrente bem rapidinho. Uma forma simples de visualizar esse fenômeno é montar o circuito de carga do indutor, como é mostrado na figura, e alimentar esse circuito com um gerador de onda quadrada. E então, observar a carga e descarga do indutor. A forma de onda esperada é uma exponencial, exatamente como no capacitor, mas uma exponencial de corrente. Então, para medir a corrente, você terá que pegar a medição em paralelo com a resistência, e não com o indutor. Essa é uma forma indireta de medir a corrente. O sinal que vai aparecer no osciloscópio é o da tensão na resistência. Mas pela lei de Ohm, a tensão é a corrente multiplicada pela resistência. Fica fácil determinar a corrente no circuito. No capacitor, a tensão ao final do tempo de descarga será a máxima possível. No circuito RC, será igual à tensão da fonte. No indutor, ao final do tempo de carga, a corrente será máxima. A máxima corrente que o circuito permite, considerando o indutor um curto-circuito. Então, no circuito da figura, vai ser a tensão da fonte dividido pelo valor da resistência. Veja que a forma de onda de carga do indutor é a mesma do capacitor. Então, o tempo de carga pode ser calculado da mesma forma. 5 vezes a constante de tempo do circuito. Isso mesmo! Você pode usar a mesma equação do capacitor. Isso facilita a vida do técnico. O detalhe que você deve levar em conta é que a constante de tempo do circuito RL é igual a L sobre R. É uma divisão. No circuito RC, um produto, R vezes C. A variável principal, o L, permanece por cima. A resistência que desce. O tempo de carga é importante, pois, depois do indutor carregado, ele se comporta como um curto-circuito. Então, para você aproveitar a energia armazenada no indutor sem perda, você deve usar o quanto antes.
Por isso as fontes chaveadas são chaveadas. Elas ficam carregando e usando a carga do indutor o tempo todo. Ficam ligando e desligando o circuito o tempo todo. E o tempo de carga deverá ser igual, ou pelo menos aproximadamente igual, à constante de tempo. Vou mostrar um exemplo com indutores reais. Depois eu mostro esse exemplo no vídeo. Vou montar o circuito da figura com uma resistência de 1000 ohm e um indutor de 2,2 mA. Veja que os indutores são como os capacitores. A maioria tem um valor bem abaixo da unidade Henry. E você pode até fazer uma comparação com um capacitor para saber se o valor do indutor é grande ou não. Um indutor de 2,2 mA é um indutor grande. É equivalente a um capacitor de 2,2 milifarad, que é igual a 2.200 microfarads. 2,2 mA é equivalente a 2.200 microhenries. Vou calcular a constante de tempo do circuito com esse indutor. Está lá. É igual a 2,2 microsegundos. O tempo de carga é igual a 5 vezes esse valor. Está lá. É igual a 11 microsegundos. Então, a frequência do meu gerador deverá ser ajustada para carregar o capacitor em 11 microsegundos e descarregar em 11 microsegundos. Sim, o tempo de descarga é igual ao tempo de carga. Então, a frequência do gerador deverá ser ajustada para 1 sobre 2 vezes o tempo de carga. Está lá o valor. No vídeo eu mostro essa forma de onda. Se você colocar um indutor de menor valor, o tempo de carga diminui, ele fica mais rápido. Por exemplo, se você colocar no circuito um indutor de 220 microhenries, bem menor do que o 2.200 microhenries de antes, a constante de tempo será de 0,22 microsegundos e o tempo de carga será de 1,1 microsegundos. Viu como carregou rápido? Para ver esse tempo de carga, o gerador deverá ser ajustado em 454 kHz. Note que quanto menor o indutor, maior tem que ser a frequência. Esse mesmo princípio é usado nas fontes chaveadas. Para diminuir o tamanho da fonte, a frequência é aumentada e o indutor fica menor. Tudo ficou bem claro agora, não é mesmo? Veja agora o professor Bairros testando esse circuito na prática, ao vivo e a cores. Bem, eu sou o professor Bairros e estou aqui no sítio da eletrônica, o sítio do professor Bairros, para mostrar para vocês esse fantástico circuito de carga e descarga do indutor. Vamos ver o que temos nesse circuito? E aqui está o nosso fantástico circuito. Um indutor em série com uma resistência. Injetando o sinal de entrada, eu tenho aqui o gerador de sinal. Vai injetar uma onda quadrada nesse circuito para que possamos ver a carga e descarga do indutor. Em paralelo com o gerador, eu tenho aqui o canal amarelo do osciloscópio. Em paralelo com a resistência, eu tenho o canal azul do osciloscópio. Vai medir a tensão sobre a resistência. E a tensão na resistência vai ser uma indicação da corrente de carga e descarga nesse circuito. É uma forma indireta de medir a corrente. É um truque bem interessante. Eu estou usando o osciloscópio para medir corrente. Basta medir a tensão em paralelo com uma resistência bem conhecida. Aqui eu tenho dois indutores, um indutor grande de 2,2 mH, que corresponde a 2.200 microhenries, um indutor grande, e aqui um indutor pequeno de 220 microhenries. Dois indutores, 2.200 microhenries, 220 microhenries. Isso é esse nosso fantástico circuito. Muito simples. Qualquer criança brinca e se diverte. Vamos ver esse circuito funcionando? Vamos ver o circuitinho funcionando agora? Aqui está o indutor de 2.200 microhenries. Aqui está o osciloscópio mostrando a forma de onda em azul, a forma de onda da corrente, a carga e a descarga. Claramente, ó, perfeito. Nesse caso, eu estou usando o indutor de 2.200 microhenries. A frequência é 45 kHz. Foi calculado lá na teoria. O tempo total do ciclo é 22 microsegundos. Então, eu tenho 11 microsegundos para carga, 11 microsegundos para descarga. Então, a equação aquela do tempo de carga do indutor, 5 vezes a constante de tempo, funciona perfeitamente. Vou mudar aqui, então, agora. Colocar um indutor menor, o indutor de 220 microhenries.
O que será que vai acontecer? Vamos ver agora. Vamos colocar o indutor menor. E aqui está, estragou tudo. Aqui eu tenho uma onda quadrada na entrada, uma onda quadrada na saída. Na verdade, o que aconteceu é que o indutor está carregando muito rápido. Claro, ele é menor, precisa menos energia para carregar. Como é que nós vamos observar o ciclo de carga e descarga? Aumentando a frequência do gerador. É assim que funciona. As fontes chaveadas, mais frequência, indutor menor. Aqui está, vamos fazer o osciloscópio se ajustar. Vamos lá. Aqui está 459 kHz e a gente consegue ver o ciclo de carga e descarga desse indutor menor de 220 microhenries. Tempo total 2,17 microsegundos. Mais ou menos 1 microsegundo para carregar, 1 microsegundo para descarregar. Indutor menor, frequência maior. É por isso que as fontes chaveadas são tão pequenas. Usam indutores pequenos, mas aí a frequência tem que subir. Então esse é o nosso circuitinho. Muito simples. Qualquer criança brinca e se diverte. E pode fechar a porteirinha, que está dado o nosso recadinho. Você viu nesse tutorial como determinar o tempo de carga do indutor e viu como medir na prática. E toda essa teoria vai ser fundamental para entender o circuito da fonte chaveada. E ainda vai nos fornecer um método simples para avaliar o valor de um indutor. Mas isso veremos nos próximos tutoriais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!